Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam gostando e curtindo aí a nossa série de Minha Caminhada até aqui. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que foi me pedido, que é interpretação. Como que você serve de intérprete ou de conversor de mensagem numa situação ao vivo, né? Numa situação onde você está no púlpito, ou é uma palestra do trabalho, seja lá qual o cenário, quais são as fundamentações básicas e algumas dicas que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Bom, eu quero falar sobre 7 subtópicos aí. O número 1, que não seria um tópico, mas o primeiro fundamento básico. Você precisa conhecer a língua que você vai interpretar. Se você não fala inglês, você não vai conseguir ser um intérprete de inglês. Eu sei que parece básico, mas é muito importante fundamentar essa questão. Então, entrando nos tópicos, o número 1 aí. É muito importante que você saiba o que vai ser dito. Então, qual que é a mensagem, né? Vamos usar um contexto aí de igreja. Então, vai vir um pregador de fora, que é um americano, ou um espanhol, ou um argentino, seja lá qual a língua, né? E ele está vindo na igreja, e evidentemente a igreja, nem todo mundo dentro da igreja brasileira fala inglês ou fala espanhol, e então vai precisar de um intérprete, vai precisar de alguém que duble, alguém que converta aquela mensagem da língua nativa para a língua portuguesa. Como que você faz isso? É muito fundamental que você saiba qual que é o tópico da mensagem, do que vai se falar. Vai se falar de cura, vai se falar de avivamento, vai se falar de graça, vai se falar de conversão, vai se falar sobre a história de José, a história de Abraão. Então, assim, é fundamental que você saiba qual que é o assunto que vai ser tratado. E se o pregador tiver um esboço, é melhor ainda se você puder ter acesso a esse esboço. Tipo, alguns pregadores eles fazem realmente, tem uma folha de papel, uma apresentação de PowerPoint, não sei qual material que ele vai usar, mas é importantíssimo, se possível for, que você tenha acesso a esse material antes da noite ou da manhã da pregação, ou da tarde, seja lá qual horário que for. Galera, número 2 aí. Saiba quais referências textuais serão utilizadas durante a mensagem, palestra ou qualquer contexto aí. Saiba, principalmente se for igreja, se for referências bíblicas, porque de uma língua para outra, a Bíblia ela é difícil de ser interpretada. Não é fácil, né? Se você pegar a versão King James americana e você querer ouvir e traduzir, cara, eu tenho um inglês muito fluente. É difícil, então é muito importante, sabe, cara, você vai falar sobre o quê? Quais textos bíblicos? Ou, se é um palestrante, quais livros você vai referenciar? E tenha a versão em português, entendeu? Então, se for dentro da igreja, tenha os textos, os versos escritos em algum lugar, salvo no seu celular. Então, assim, isso vai te facilitar muito, porque daí você não tem que ficar buscando o texto ao vivo, que você vai atrasar a mensagem, e você não está tentando traduzir de ouvido, que é difícil, é complicado, e você pode, você pode, sem intenção, transmitir a mensagem errada, ou você pode traduzir o versículo de uma forma que, assim, uma pequena palavra errada pode mudar todo o sentido. Então tenha cuidado com isso, tenha essa referência. Galera, número 3, combine sinais. É, quem joga truco aí sabe sinal de zap, sete copas, cara, é a mesma coisa. Ainda mais porque assim, na maior parte das vezes, você vai estar interpretando um palestrante, um pastor, seja lá quem for, e muito provavelmente você não fez isso antes com essa pessoa. Ou você não fez suficiente vezes que vocês se entendam mutuamente, que vocês já tenham um ritmo de trabalharem juntos, porque tem uma dinâmica a ser estabelecida. Então combine sinais. Se ele está indo muito rápido, né? Quando a gente fez aí o treinamento com o pessoal do Randy Clark, a gente fazia muito, tipo assim, cara, pega no braço da pessoa, assim, no antebraço, tipo, dá um sorriso, tipo, cara, vai mais devagar, não tá dando. Então combine sinais. Se você não entendeu a palavra, ou se é uma palavra que você não conhece,
né? Tipo, o cara usou uma palavra que não faz parte do vocabulário que você conhece. Cara, pede para fazer traduzir uma outra, para ele usar uma outra referência de palavra, para que você possa traduzir. Então é muito importante aí combinar os sinais entre os dois. Galera, uma coisa muito importante, questões técnicas de som. Você deve confirmar que o seu retorno, o retorno da voz do cara que está trazendo a mensagem, do pregador, do palestrante, que você tem esse retorno muito audível para você. Você precisa ter com muita clareza o entendimento e a capacidade de ouvir o que ele está dizendo. Porque se você não consegue ouvir, você não consegue interpretar. Ou se você ouve a cada 3 palavras, você ouve uma, não, cara, não tem como você tentar conduzir. Você precisa ter um retorno que seja muito claro. Então, assim, se possível for, antes da mensagem, com alguém controlando a mesa, ou se não tiver ninguém, se for uma palestra, assim, talvez um estabelecimento um pouco menor, uma situação que não tenha um cara de som de mesa mesmo, você mesmo estabelecer, você precisa do retorno dele. O retorno dele é até mais importante que o seu próprio retorno, dele ou dela, né? Pessoal, número 5 aí. Quando for necessário, não tenha vergonha de pedir para ir mais devagar. Não tenha vergonha de pedir para voltar um pouco. Não esqueçam, o mais importante é que a mensagem seja transmitida, né? As palavras são importantíssimas nesse contexto. Então, assim, é melhor você parar e falar assim, cara, você está indo um pouco rápido demais, vamos um pouquinho mais devagar. E, né, vai conduzindo ali com amor, com carinho, sem ser disruptivo. Mas é muito importante isso. O tópico número 6 aí. Conheça seus limites. Por que eu digo isso? Eu, pessoalmente, eu tenho um threshold, aí, digamos assim, eu tenho um espaçamento que eu consigo ouvir uma pessoa falar 10, 20 palavras. Ainda consigo reter essa informação e traduzir. Mas isso é uma coisa muito pessoal minha. Talvez para você tenha até mais que isso. Ou talvez você tenha menos. Talvez a cada 5 palavras você precisa soltar aquilo, senão você vai perder o contexto. Então, assim, conheça quais são os seus limites, porque o seu limite vai estabelecer a velocidade com que o pregador, o palestrante consegue falar. Se você não consegue acompanhar um palestrante rápido, ele vai ter que diminuir o ritmo, senão não vai funcionar. Então, conhecendo os seus limites ajuda você a estabelecer uma boa dinâmica com essa pessoa. E pessoal, 7º aí, o mais importante é a essência da mensagem. Não traduzir cada palavra ao pé da letra. O mais importante é a essência, que o contexto seja transmitido. Então, assim, não se perca tanto no detalhe de cada palavra, se foque no contexto, na essência. Ainda mais se você estiver traduzindo o inglês. O inglês, ele é uma língua muito interessante, porque no inglês existem várias palavras que se escrevem da mesma forma. Elas possuem a mesma pronúncia, mas sentidos completamente diferentes, dependendo do contexto. Então, sabendo o contexto, é o mais importante transmitir o contexto. O cara pode falar 20 palavras em inglês, se em 5 palavras em português você transmite a essência do que ele está falando, cara, tá bala, fechou, é nóis. Pessoal, é praticamente isso. Queria compartilhar isso. Espero que isso aqui seja útil para vocês. Se você está sendo desafiado a ser um intérprete, eu já fiz várias vezes. É uma dinâmica muito legal. É muito interessante. E assim, quando você está interpretando na perspectiva do Bruno, você é tão importante quanto o pregador. Você é tão importante quanto o palestrante. Porque todo mundo naquele ambiente está dependendo de você para receber aquilo que aquela pessoa tem para transmitir. Então, Deus abençoe a sua vida. Obrigado.